reiniciamos neste momento e convidamos o comandante do 1º Batalhão Ferroviário, Coronel Luiz Carlos Tomás, que fará uma apresentação sobre os trabalhos do 1º Batalhão Ferroviário, Benjamin Constant. Por favor, chegue até a mesa. Então, com a palavra, o Coronel Luiz Carlos Tomás, que fará a explanação dos trabalhos realizados pelo 1º Batalhão Ferroviário. Já está ligado aqui. Excelentíssima senhora vereadora Aida Hofer, presidente da Câmara Municipal de Lages, senhores vereadores aqui presentes, senhores funcionários, minhas senhoras, meus senhores, caros amigos do 1º Batalhão Ferroviário, inicialmente, vereadora Aida, eu gostaria de agradecer, em nome do nosso batalhão, a gentileza que a senhora nos faz em nos receber aqui nesta Casa de Leis para falar um pouco do nosso histórico, secular 1º Batalhão Ferroviário, organização militar de engenharia que há mais de 160 anos realiza obras em prol do desenvolvimento brasileiro. Pode passar, por favor. Bem, esse é o nosso objetivo, é apresentar um pouco do nosso batalhão ferroviário a esta ilustríssima assistência. Pode passar. Este é o sumário, mas não se assuste, a minha apresentação ela é muito visual, né, muitas fotografias, prometo não cansá-los, pelo menos vou me esforçar para isso. Pode passar. A missão constitucional do Exército Brasileiro, ela está muito bem definida no artigo 142 da Constituição. Pode passar, por favor. E aí está ela. Ela diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, porque estão presentes de norte a sul do país, são permanentes e regulares, porque existe uma farta documentação que normatiza o seu funcionamento, e são organizadas com base em 2 pilares que nós dizemos que constituem o que sustenta as Forças Armadas, que é a hierarquia e a disciplina. A hierarquia, a ordenação da autoridade, e a disciplina, que é o acatamento das ordens dessas autoridades. A nossa autoridade suprema é o presidente da República, e ali está ao que nos destinamos: a defesa da pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, a lei e a ordem. Pode passar, por favor. Outros documentos, né, vão definir as ações que temos que realizar para cumprir com esta missão constitucional, como nós observamos ali, bastante abrangentes. As ações são essas, por favor. Defender a pátria. Então, neste exato momento, nós temos, de norte a sul do Brasil, um farto contingente de militares posicionados nos locais mais ermos da nação, fazendo a defesa desse território. Eu gostaria de destacar principalmente a nossa presença na Amazônia, em locais onde o que existe de Estado brasileiro é apenas a presença de um pelotão especial de fronteira. Pode passar. Garantir a lei, a ordem e os poderes constitucionais. Então, esta também é uma missão imposta na Constituição. Pode passar.
E uma missão que o ferroviário é muito forte e tem feito isso, como falei, no transcurso dos seus mais de 160 anos, que é cooperar com o desenvolvimento nacional, construindo túneis, viadutos rodoviários, portos. Nosso batalhão, ele faz de tudo um pouco. Pode passar. Aqui um pouco do nosso acervo. O nosso batalhão ferroviário, ele é conhecido como o milionário das ferrovias brasileiras, porque ao longo da sua história já construiu mais de 2.000 quilômetros de ferrovias. Eu não conheço nenhuma instituição, pública ou privada, que tenha tido um acervo de obras tão significativo quanto esse. Obras rodoviárias, a exemplo da que estamos fazendo em São Joaquim, vejam que não é um acervo pequeno, pode passar. Construímos obras de artes especiais, então apenas para ilustrar, se fôssemos colocar em sequência os túneis e viadutos que o nosso, perdão, as pontes e viadutos que o nosso batalhão já construiu, seria mais do que uma ponte Rio-Niterói. Colocando todos os túneis, seria mais de 36 quilômetros, ou seja, uma distância maior do que daqui a Correia Pinto. Também obras hídricas, né, ao longo da nossa história, pode passar. Construímos portos, destaco aí nossa participação numa obra agora nos anos 2000, lá no Porto de Imbituba, também no Porto de São Francisco do Sul, e também o Porto Fluvial lá no Rio Jacuí, lá na cidade de Cachoeira do Sul. Diversos quartéis construídos ao longo da história, é uma tradição do ferroviário fazer quartéis, até porque o nosso aquartelamento na atualidade é o 14º quartel que o ferroviário ocupou ao longo da sua história. Antes de estarmos aqui em Lages, já estivemos em outras 13 cidades, todas no Rio Grande do Sul. Lages é a única cidade fora do Rio Grande do Sul em que o ferroviário esteve. Pode passar. Aqui algumas obras recentes, eu destaco mais acima a Ferroeste, uma obra construída lá no Paraná, onde fizemos 276 quilômetros de ferrovias em 30 meses. Então, realmente, foi uma época em que o ferroviário trabalhava 24 horas por dia, em 3 túneis de trabalho. Ali a BR-285, ali em Vacaria, indo ali na direção de São José dos Ausentes, foi uma obra feita por nós. Como eu falei, ali o Porto de Imbituba, a BR-282 ligando Lages ao Cerrito, e aqui, mais embaixo e à direita, a nossa última obra, que estamos lá em São Joaquim, realizando a implantação da SC 114, também conhecida como Estrada Caminhos da Neve. Uma obra complexa, que estamos fazendo lá já há algum tempo e com muitos bons resultados para aquela região. Pode passar. Aqui, rapidamente, algumas atividades que o batalhão tem feito ao longo da sua história, em benefício da região. Eu, de vez em quando, me surpreendo com pessoas, personalidades da cidade, indicando trabalhos que nós fizemos, porque, sem dúvida nenhuma, há obras aqui em Lages que foram perdidas no tempo e nós nem sabemos que fomos nós que fizemos. Me surpreendi um dia desse com uma senhora que me disse que a Presidente Vargas foi feita pelo Batalhão Ferroviário em cooperação, vereadora Aida, com a Prefeitura de Lages, a Duque de Caxias e uma série de outras obras. A gente destaca ali a construção do tronco principal sul na década de 60, onde o batalhão, juntamente com outras 3 organizações militares, construiu mais de 500 quilômetros de ferrovias tão importantes para o desenvolvimento da nação. Um dia haveremos de fazer ferrovias, porque o mundo tem mostrado que o caminho é a construção de ferrovias e certamente um dia haveremos de fazê-las. Pode passar. Uma outra ação que realizamos, e com uma certa constância, é a cooperação com a Defesa Civil. Tenho certeza que todos se recordam da última grande chuva de granizo ocorrida em Lages, 2014, uma chuva de granizo terrível, que o batalhão teve que ir à rua para ajudar a população. Tivemos que abrigar um posto de atendimento à população nas nossas instalações.
Então, isso aqui é uma missão que é imposta. A Constituição e outras leis assim dizem. Quando fazemos isso, não fazemos por benevolência, mas porque está imposta na missão constitucional do Exército Brasileiro. Pode fazer. Aqui um exemplo recente, cidade de Lagoa Vermelha, aqui no Rio Grande do Sul, também passou por uma grande chuva de granizo esse ano e nós destacamos um efetivo para dar o apoio necessário. Durante as graves enchentes ocorridas no primeiro semestre na região, destacamos um efetivo, um pequeno efetivo nosso, Otacílio Costa, para ajudar. Ali são imagens ali do bairro de Fátima, em Otacílio, que ficou ilhado, e nós auxiliamos ali com alguns caminhões e também com alguns militares nossos, ajudando a população. Pode passar. O ferroviário, ele também busca contribuir com a sociedade que nos acolhe, a sociedade da qual fazemos parte. Nós, militares, não somos uma sociedade apartada, nós fazemos parte de um grande grupo e buscamos sempre que possível estar junto desta sociedade, realizando atividades que possam contribuir com a população, principalmente aquela que mais precisa, levando atendimento médico. Ali mais acima e à direita, uma cooperação que nós fizemos com a Prefeitura de Lages, fazendo reciclagem de operadores de máquina. Fizemos isso no ano passado, fizemos isso esse ano também. Atendimento odontológico. Eu destaco aquela imagem à esquerda e abaixo, que é um programa que desenvolvemos no batalhão com a participação de esposas de militares, que somente esse ano arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos que foram distribuídos à população. Pode passar. Um pouco desse trabalho também, campanha do agasalho, desenvolvida em parceria com a Fundação Carlos Joffre do Amaral. Lendo e relendo na praça, desenvolvido também em cooperação com outras entidades da nossa região. Pode passar. Um pouco desse trabalho que é feito com senhoras do batalhão. Então, são eventos de integração cultural e nesses eventos sempre há recolhimento de donativos que depois são distribuídos para entidades carentes da nossa sociedade. Programa esse feito em cooperação com o Lions Club. Pode passar. O batalhão tem cooperado com missões internacionais. Durante 13 anos, o Exército Brasileiro esteve no Haiti, garantindo um ambiente seguro e estável para aquela nação tão afligida por conflitos. Este ano, depois de 13 anos de missão, nós deixamos aquele país amigo, né? E Lages sempre esteve presente, vereadora Aida. A cada 6 meses, sempre foi um contingente, às vezes um pouco menor, outras vezes um pouco maior, mas nos 13 anos de missão que estivemos lá na América Central, sempre mandamos algum contingente. Recebemos agora, recentemente, os 6 últimos integrantes do batalhão que cooperaram com aquele país amigo. Pode passar. Uma atividade importante que é realizada pelo batalhão é a formação dos jovens, né? Então, todos os anos, nós recebemos entre 200 a 290 jovens, onde buscamos dar uma formação integral. Formamos o combatente, formamos o cidadão e buscamos também trabalhar na formação profissional. Pode passar. Então, aqui um aspecto da formação do soldado, do combatente. A gente vê essa imagem à direita, né, um soldado recruta ultrapassando ali um curso d'água, onde ali está uma mensagem muito clara para ele, dizendo o seguinte: os obstáculos, eles existem apenas para serem superados. Então, são atributos afetivos que são desenvolvidos e que certamente ficam presentes na personalidade. Ele aprende a ter coragem moral, a ter iniciativa, a ter determinação. É um tipo de contribuição que às vezes não aparece, mas que é feita todos os anos. Cerca de 200 a 300 jovens são formados no nosso batalhão. Pode passar. Ali,
uma outra instrução, onde um companheiro, numa situação de combate, simula a retirada de um soldado do campo de batalha, onde a mensagem ali diz o seguinte: nós não deixamos ninguém para trás, nós não abandonamos companheiros. É preciso ter coragem, é preciso ter determinação para não deixar ninguém para trás. Isso aí é uma maneira de forjar a têmpera, né, dos nossos jovens, para que eles possam ser perseverantes, para que eles possam ser determinados e que possam enfrentar os pequenos e grandes desafios da vida. Pode passar. Como eu falei, a formação profissional, todos os anos nós devolvemos 200 a 300 jovens com alguma formação profissional. Todos os jovens que entram no ferroviário irão aprender algum ofício, seja na área de construção civil, operador de máquina, motorista, atividades em cozinha, copeiro, datilógrafo, perdão, hoje, me desculpem, mas eu ainda sou da época do datilógrafo, né? Hoje não, é o operador de computador, né? Então a gente busca desenvolver esta habilidade, esta formação profissional. Pode passar. Aí algumas imagens nesta formação. Nós utilizamos no ferroviário simuladores para o aprendizado na operação de máquinas. Pode passar. Aqui uma outra contribuição que eu julgo importante. Há quem diga, já me disseram isso, eu não sei se é verdade, mas que o ferroviário é a segunda folha de pagamento da cidade de Lages. Já me disseram que apenas a prefeitura tem uma contribuição tão efetiva na economia de Lages. Nós pagamos em torno de... Hoje, esse número ali é um pouco maior hoje. Hoje nós pagamos em torno de 6 a 7 milhões de recursos que são investidos aqui na nossa cidade. Na atualidade, em torno de 70 a 80 milhões são investidos pelo ferroviário todos os anos na nossa princesa da Serra Catarinense. Pode passar. E aqui o nosso batalhão ferroviário, né, que nós chamamos carinhosamente do batalhão ATP, por ser o mais antigo, tradicional e potente batalhão da engenharia de construção brasileira. Pode passar. Um batalhão, como eu falei, centenário. A nossa história remonta ao Império. Fomos criados em 1855 pelo imperador Dom Pedro II. Fomos à Guerra do Paraguai em 1865. E, ao retornar da guerra em 1870, o nosso batalhão foi dividido em dois. Uma parte dele foi para o Rio de Janeiro, que deu origem hoje ao Batalhão Escola de Engenharia, que fica ali em Santa Cruz, no Rio. E a segunda parte ficou na cidade de Cachoeira do Sul, que mais adiante daria origem ao 2º Batalhão de Engenharia, em 1889, até chegar ao 1º Batalhão Ferroviário, em 1920, e, posteriormente, nós chegarmos aqui em Lages, em 1971. Ou seja, há 46 anos, o batalhão vem realizando esta missão junto à princesa da Serra Catarinense. Pode passar. Temos uma longa tradição ferroviária. Então, desde o início das grandes obras ferroviárias no Brasil, o batalhão tem se feito presente. São mais de 115 anos de tradição ferroviária. A primeira ferrovia que o batalhão fez lá no Rio Grande do Sul foi em 1901. Então, somos centenários nesta vocação e pretendemos ainda cooperar muito mais, aí numa época ainda da pá e da picareta, na época que se fazia o transporte de material tracionado por mula. Então, já estávamos lá levando desenvolvimento a esta nação. Pode passar. Algumas figuras ilustres da nossa história, eu destaco estas três aqui. O mais à esquerda, o general Setembrino de Carvalho, uma personalidade importantíssima da história nacional. Ao centro, o marechal Bento Ribeiro, prefeito do Rio de Janeiro, e que dá nome ao bairro de Bento Ribeiro, antigo comandante do nosso batalhão. E o mais à direita, o saudoso general Rodrigo Otávio, uma das personalidades mais importantes no processo de integração da Amazônia a este país. Foi ele que, na década de 60, levou parte do contingente brasileiro
em particular, todos os batalhões de engenharia que lá está, trazendo para este país continente aquela área tão importante que é a nossa Amazônia brasileira. Pode passar. Pode passar. Aqui já falamos. Pode passar isso aí. É uma unidade complexa, né? Temos uma estrutura departamental e temos 4 que nós chamamos de subunidades que cumprem as missões do ferroviário. 2 que estão em Lages, que é a Companhia de Comando e Apoio, a Companhia de Equipamento, uma que está em São Joaquim, que é a primeira Companhia de Engenharia, e a segunda que está na cidade de Vacaria. Pode passar. Esse é um resumo da nossa incorporação deste ano. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bem, então, nós temos hoje 2 operações de construção em execução. Uma que é a implantação da rodovia Caminhos da Neve, lá em São Joaquim. Temos lá cerca de 130 militares que estamos fazendo a integração da Serra Catarinense com a Serra Gaúcha. Os conhecedores daquela geografia dizem que para sair de Florianópolis, para chegar a Gramado, depois que essa rodovia estiver pronta, vai se economizar da ordem de 150 quilômetros. Então, a expectativa é que boa parte daquele turismo da Serra Gaúcha também venha para a Serra Catarinense. Então, uma obra importante. Nós já estamos na 4ª etapa, né, já há algum tempo lá, uma obra muito difícil. Pode passar. Ali, pode passar. Ali é uma área muito difícil, muita pedra. Nós utilizamos sempre equipamento muito pesado e muito explosivo, né, porque é uma região que é basicamente pedra ali na região de São Joaquim. Pode passar. Aí alguns aspectos da construção. Aí nós temos uma usina de asfalto lá, completa. Pode passar. Um aspecto do antes e do depois, né, é interessante ver como o asfalto ele traz desenvolvimento, ele muda a região, muda o ânimo das pessoas e como ele embeleza a paisagem, as pessoas se encorajam em melhorar os seus cercamentos, as suas construções e também na implantação de novos negócios. Pode passar. Aqui um aspecto, uma região difícil, como todos sabem, ali São Joaquim. Aí um aspecto de uma nevasca em 2013, quando lá estávamos. Pode passar. Nossa outra obra em execução, que é um projeto de conservação rodoviária da BR-116, são 75 quilômetros que nós cuidamos, ali do quilômetro 0, na divisa do Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, até Campestre da Serra. Então nós fazemos todos os trabalhos necessários naquela faixa. Hoje temos uma obra que nós estamos já chegando ao final, estamos com 90% de obra concluída, e já estamos fazendo a desmobilização do nosso pessoal. Pode passar. Fazemos de tudo na rodovia, limpeza, caiamento, pode passar. Aí o aspecto, lançamos micro revestimento nos 75 quilômetros. Então, quem conhece aquele trecho lá sabe o quão aquele trecho está bem cuidado. Pode passar. Estamos com algumas obras em tratativas, esta um pouco mais distante, que é a rodovia BR-153, lá na região de Passo Fundo, um pouco mais distante, essa tratativa, pode passar. Serra do Corvo Branco, ela hoje se encontra numa revisão de projeto pelo governo do estado de Santa Catarina, mas já fomos sondados para possivelmente no futuro fazermos esse trabalho, um trabalho de muita importância para o desenvolvimento do turismo regional também. Pode passar. Acesso ao Morro da Igreja, lá em Urubici. Todos sabem que lá no alto do morro existe um radar estratégico da Força Aérea, esse radar que garante boa parte do controle do espaço aéreo e da defesa aeroespacial aqui no sul do país. E este radar, ele tem o seu acesso, um trecho de rodovia que está muito ruim, pode passar. É uma estrada que está muito ruim ali à direita. Temos uma imagem de uma cortina atirantada que está muito infiltrada e ela
está cedendo, a notícia ruim é que se ela ceder, não há plano B. O radar ele fica isolado e os lindeiros ali da região também ficam sem acesso. Então esta obra ela já está na final, estamos para receber os recursos agora no final, para o início do ano, e já estamos fazendo a mobilização para iniciar esse trabalho a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Pode passar. Outra obra é a construção da ferrovia das Bromélias, na cidade de Rio do Sul. Então é um trecho de 12,8 quilômetros de ferrovia, um convênio com o governo do estado de Santa Catarina. Esta obra já está em processo final, né, já foi assinado, o convênio já está ajustado, estamos apenas aguardando o repasse do governo do estado de Santa Catarina para iniciarmos possivelmente no mês de janeiro também. Então, bem avançada. Aí alguns aspectos do local, né, ali já havia uma ferrovia que foi construída no início do século XX, desativada nos anos 70, e aí ela tem que ser toda feita novamente. A finalidade desta obra é fins turísticos. Eu gostaria de solicitar que passasse o vídeo ilustrando aí, por favor.
Pode passar a imagem, por favor? Bem, aqui apenas para fazer uma apresentação aos senhores e senhoras, da sistemática para a celebração de um convênio. Como é que nós trabalhamos? O que é preciso para que o Exército faça uma obra para algum ente da administração? Porque nós podemos conveniar nos 3 níveis. Por exemplo, a obra lá do Rio Grande do Sul é um convênio com o DENIT, no plano federal. A obra lá em São Joaquim é uma obra com o governo do estado de Santa Catarina por meio do DEINFRA, mas podemos conveniar também com a prefeitura. Então, é necessário, primeiramente, que haja um projeto executivo. É importante ter um projeto. Nós não fazemos projeto. É preciso ter um projeto onde traga ali a ideia de quantitativos de serviço, né, e prazo e um plano de desembolso orçamentário pelo concedente, né, ou seja, aquele que vai propor esse convênio. Depois disso, nós fazemos um estudo de viabilidade no plano técnico, econômico e ambiental. A partir daí, de termos um plano, né, aprovado, dizendo que aquela obra é viável, nós vamos fazer um plano de trabalho. Depois, vamos para uma série de aprovações, né, no nível técnico e jurídico, para depois haver, por fim, uma assinatura pelo concedente e pelo Exército. Depois disso, há o repasse de recursos para iniciarmos a obra. O tempo médio de tramitação disso, em torno de 6 meses. Porque, né, existe ali todo um cuidado de natureza técnica, jurídica, né, uma burocracia que é feita para que a coisa possa estar bem encaminhada. Pode passar. Bem, eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo, vereadora Aida, mais uma vez pela gentileza, né, de nos receber aqui nesta casa, dizer que é uma satisfação do nosso batalhão ferroviário poder servir a esta cidade que tão bem nos acolhe. Eu espero não tê-los cansado, não ter sido muito enfadonha a minha apresentação. E eu encerro com a frase do nosso saudoso general Rodrigo Otávio, que ele dizia que a engenharia de construção, ela não apenas participa, mas ela modifica o curso da história, onde honesta, sofrida e bravamente assina o nome do Exército nas obras que realiza. Esse é o nosso espírito, esse é o espírito da engenharia brasileira e do centenário 1º Batalhão Ferroviário. Muito obrigado e fico à disposição para alguma dúvida. Nós é que agradecemos e deixamos a palavra livre aos vereadores. Vereador Amarildo Farias. Quer se sentar, por gentileza? Primeiramente, cumprimentar ali o coronel, parabenizar pela bela apresentação, importante para nós, parlamentares, para a comunidade lagiana, saber dos serviços, né, que vocês prestam com eficiência e importância. Eu tenho orgulho porque também meu pai, falecido pai, trabalhou muito tempo como motorista, né, do 1º Batalhão Ferroviário, e eu também morei muito próximo ali, por praticamente 30 e poucos anos ali, próximo ao batalhão. E também participamos, junto com o vereador Maurício, aqui na questão, em 2014, naquela lamentável, né, chuva de granizo ali, e que vocês, né, toda a corporação foi fundamental naquele processo ali, que foi muito difícil para todos nós lagianos, e vocês deram todo o apoio ao Poder Executivo. Então, eu não poderia deixar aqui de agradecer, né, esse apoio para vocês, e deixar só um questionamento, coronel, se vocês já foram procurados pelo Poder Executivo, na possibilidade, o senhor colocou, né, a possibilidade aqui de fazer um convênio também, né, com o Executivo Municipal. Se já existe alguma coisa encaminhada, se já teve uma conversa, para a gente saber, né, dessa possibilidade também. Obrigado. Obrigado pela pergunta, vereador Amarildo. Já fizemos uma conversa com o prefeito Seron, também com o secretário
Cleiton Bortoluzzi, né? Nós fizemos uma apresentação parecida como essa, e a prefeitura ficou de fazer análise, porque sempre há dificuldade do projeto executivo, né? Mas nós, pela disposição que vimos do senhor prefeito e também do secretário Cleiton, eu acredito que no futuro é bem possível que tenhamos algum trabalho entre o batalhão ferroviário e a prefeitura. Eu costumo dizer nas autoridades, disse isso para a vereadora Aida e todas as autoridades que eu tenho a oportunidade, de dizer que o ferroviário aqui está para ajudar o desenvolvimento regional. É uma sorte. Batalhões como o nosso, vereador Amarildo, existem apenas 11 no Brasil. 11, né, dos quase 6.000 municípios do país. Existe apenas um estado da federação que conta com mais de um batalhão, que é o estado do Piauí, né, por ser um estado com desenvolvimento regional um pouco mais difícil. Então, realmente, nem todas as unidades da federação têm um batalhão do nosso porte de engenharia, né, que tem capacidade de realizar serviços. E nós estamos aqui para ajudar. Esse é o nosso papel. Como eu mostrei aqui, isso é constitucional. Nós estamos aqui para ajudar no desenvolvimento regional. É muito importante que o batalhão tenha obra, para que a gente possa cumprir com a nossa missão, formar mão de obra. Cada jovem desse que passa 7 anos no batalhão sai com uma profissão, né? Então ele entra, garoto, sem um ofício, ele aprende um ofício, ele vai desenvolver esse ofício, que nós chamamos de adestramento, e ao final ele retorna à sociedade, podendo contribuir com a sociedade. Então nós precisamos ter obra. E eu acredito que futuramente teremos obra com o município de Lages, a disposição ela é muito boa. Vereador Maurício Batalha. Boa noite, comandante. Primeiramente, lhe parabenizar pela explanação objetiva, demonstrando não só o que está sendo feito, mas o que foi feito, a história do Batalhão Ferroviário. Também meu pai foi militar, rápido, teve na missão de Suez, em 60, na década de 60, e até hoje, mesmo falecido, a gente tem as lembranças na casa da minha mãe lá, inclusive o capacete da missão da ONU ele tinha guardado no sítio. Verificamos ali a missão constitucional, como o senhor colocou ali muito bem, o artigo 142 da Constituição. Vereador Luiz, eu acho que ali expressa muito bem o caminho que a sociedade brasileira num todo, onde está expresso a questão de hierarquia e disciplina. Eu acho que é isso que tem faltado um pouco no nosso dia a dia em todo o país, né? A gente sabe que a organização do batalhão tem sua hierarquia e tem sua disciplina. Cada um tem sua obrigação, sua responsabilidade, e lá é cumprido. E o que a gente vê um pouco, às vezes, na sociedade civil, é um pouco de falta de hierarquia, né? Claro, devidamente, diferente do regime militar, e disciplina. Eu, assistindo a palestra do Bernardinho, que foi, né, o vitorioso do vôlei, ele dizia que usava aquele método americano para os atletas, que são 10 ações, que a primeira era o que o atleta acordasse, independente se fosse medalha de ouro ou não, ganhasse tantos $1.000 ou euros na Europa, ele tinha que arrumar sua cama. E ele dizia que um dos motivos que ele que apontava era essa disciplina que era imposta, independente de quem fosse ou não fosse. Até citou aquela situação do Ricardinho, acho que foi cortado. Não, Ricardinho, que era um levantador, acho que o senhor não tinha nascido naquela época ainda. E ele apontava que foi uma questão de indisciplina, ou ele cortava um atleta que era o melhor do mundo, ou ele cortava a medalha do grupo todo. Dizer que em 2015 eu tive a oportunidade, 2014, 2015, de ser procurador do município, e na época era o comandante Souto Maior, inclusive nos convidou para um almoço, e lá discutimos essa possibilidade do Exército fazer as ruas do município. Com bastante vontade e disposição, nós tínhamos o interesse. A dificuldade à época era que, aí o senhor vai poder de repente demonstrar que mudou,
que na época o batalhão necessitava de alguns equipamentos e precisaria de um adiantamento do município. Essa era a dificuldade na época de o município ter esses recursos, porque tinha sido logo depois das chuvas, várias questões onde a questão financeira começou no Brasil, a econômica, a complicar, mas seria muito bem-vindo, eu acho, que nós termos, né, essa disciplina, essa hierarquia e esse serviço competente que os senhores estão mostrando no Caminho das Neves, na recuperação do Rio Grande do Sul, ali da 116, e inclusive os viadutos, né? Eu era menino, a gente acompanhava com expectativa, vereadora Marilda, quando que o viaduto da 282 ficaria pronto para que a gente pudesse encurtar e ir para a praia mais rápido. Então, só lhe parabenizar todo o efetivo e dizer que, no que puder, acho que em nome dos vereadores aqui, contem conosco. Obrigado, comandante. Então, comandante Tomás, nós, em nome desta Casa Legislativa, deste poder, queremos parabenizar todos os integrantes do Batalhão Ferroviário de Lages, parabenizar o seu comando e dizer que nos sentimos orgulhosos por saber que exercem um trabalho tão importante para a nossa região e, como eu disse, às vezes passa desapercebido por algumas pessoas. E eu estou aqui há 8 anos nessa casa, não lembro, é o 9º ano, não lembro de ter recebido o batalhão aqui para fazer uma apresentação. Então, nós precisamos utilizar melhor, divulgar melhor, né, o trabalho que é feito por todos. Então, gostaríamos de agradecer imensamente, em nome de todos os vereadores, agradecer a presença dos que se mantêm aqui no plenário neste momento e parabenizar mais uma vez todo o efetivo, toda a corporação por esse belíssimo trabalho que vem desenvolvendo ao longo da história do nosso Brasil. Obrigada e boa noite a todos.